E aí, tudo bem com vocês? Silas Zanin aqui do Inglês Sem Firula. E aí, hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal que a gente vai aprender a falar as horas em inglês. What time is it? E os minutos em inglês. Vamos dar as horas, vamos escutar as horas, identificar corretamente. Então, não perca tempo, se inscreve aí no canal, clica no sininho aí para ser notificado sempre que surgir coisa nova por aqui e dá o seu like aqui pra gente, que sempre é importante pra gente. E fica com a gente até o final, porque no final você vai saber por que alguns países adotaram o sistema de 24 horas e outros ficaram com o sistema de 12 horas, 12 e 12, que é o caso da maioria dos países anglo-saxões. Tá certo? No finalzinho, rapidinho, fica aí com a gente. A gente já está acostumado com o nosso dia tendo 24 horas. Às vezes a gente até queria que fosse mais que isso, não é verdade? Pois é, essas 24 horas servem para a gente levantar às 7, ir para o estudo, sair às 12, depois vai às 14 horas trabalhar, sai às 20 horas do trabalho, vai dormir às 23. Então a gente já está meio que acostumado, né, com essa escala de 24 horas. Né? Só que isso não funciona para um país de língua inglesa. Para quem é dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, a coisa muda um pouco. Lá, eles adotaram o sistema de 12 em 12 horas. Então, não tem como você falar 15, 16, 17 horas para eles, que eles vão demorar um pouco mais que o previsto para entender o que você está falando. Eles dividem o dia em dois períodos de 12 horas. Antes do meio-dia, ou seja, da meia-noite até o meio-dia, nós temos o antemeridian e do meio-dia até meia-noite, o pós-meridian. Antemeridian ficou AM e pós-meridian ficou PM. Eles fizeram essa redução para AM e PM. Então lembrem, não existem 24 horas por lá, sempre 12 mais 12. Tá bom, eu entendi, mas como é que eu falo as horas então em inglês? Você vai dizer apenas What time is it? What time is it? What time is it? Como eu disse, as horas se dividem em AM e PM. Antes do meio-dia, AM, e depois do meio-dia, PM. E aí, no caso, por exemplo, 9 da manhã vai ficar 9 a.m. 9 a.m. 11 da manhã vai ficar 11 a.m. 11 a.m. Meio-dia vai ficar midday. Midday. Ou simplesmente noon. Noon. All I want to know is, what time is it? Did you say what time is it? Yes, I did. What time is it? 2 da tarde vai virar 2 p.m. 2 p.m. 5 da tarde vai virar 5 p.m. 5 p.m. E seguimos até então meia-noite, que vai virar midnight. What time is it? Almost midnight. Midnight. Tá, e como é que a gente fala então meia-noite 5 em inglês? Meia-noite 5. 5 past midnight. 5 past midnight. Isso significa que a gente teve então 5 minutos que passaram da meia-noite. Tradução literal seria 5 minutos passados de meia-noite. Esse é o raciocínio. Então essa mesma regra ela vale para as outras horas do dia ou da noite. Então 3:10 da manhã vai virar, por exemplo, 10 past 3 a.m. 10 past 3 a.m. Ou simplesmente 3:10 a.m. 3:10 a.m. 17:20 ou 5:20 vai virar 20 past 5 p.m. 20 past 5 p.m. Ou simplesmente 5:20 p.m. 5:20 p.m. A gente chama também 15 minutos de 1/4. 1/4. Ou simplesmente a quarter. A quarter. Chama-se a quarter porque 15 minutos, na verdade, são 1/4 de 1 hora. Daí, 6:15 da tarde vai ficar a quarter past 6. A quarter past 6. Eu nunca ouvi 6 and a quarter, ok? Só existe a quarter past 6. Então, 6:15 seria apenas 6:15. 6:15.
E se for 6h45 da tarde, 6h45 da tarde, ou seja, 15 para 7, nós vamos dizer a quarter to 7. A quarter to 7. Então existe uma diferença entre a quarter to 7 e a quarter past 7. Essa mesma regra de a quarter to 7, ela vale para as outras horas também, tá bem? Então você pode ter então aí 10 to 8, 5 to 9. Então essa regrinha do to para alguma coisa, quantos minutos faltam para alguma coisa, ela geralmente acontece passados 30 minutos. Então, após 7:30 ou 6:30 ou 5:30 ou 4:30, você pode muito bem falar, vamos supor, quando for 4h35, esses 4h35 podem muito bem virar 25 to 5. Então, não tem problema nenhum. Então, o costume de dividir o dia de 12 em 12 horas, ele é mais antigo que o nosso costume de dividir o dia em 24 horas. Começou na época dos egípcios. Eles tinham aqueles famosos relógios do sol. Eles trabalhavam de 6 em 6 horas. E aí então eles logo estavam adotando o sistema de 12 em 12 horas. Isso foi então adotado depois pelos romanos, né? E os romanos, em suas conquistas pelo mundo, acabaram levando esse costume para as terras altas, para as terras do norte, que é as ilhas britânicas. E desde então, após esse costume pelos romanos, as ilhas britânicas nunca mais deixaram de usar esse tipo de horário. Aí você fala, mas quando surgiu as 24 horas? As 24 horas, olha, foram bem recentes. Elas começaram a ser adotadas pelos países oficialmente no século XIX, para cá. E a maioria dos países atualmente usa esse sistema, enquanto que os países anglo-saxões, eles continuam com o sistema de 12 em 12 horas. É isso. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like pra gente aí, clica aqui no like, deixa seu like e seu comentário também é muito importante. Se você achou que ficou alguma dúvida, escreve aqui o seu comentário que a gente sempre responde. E qualquer dúvida também tem o nosso e-mail, o nosso grupo no Facebook, tá? Tá tudo aqui na descrição. Se você tiver a fim de um curso de inglês completo, clique a clique, do início ao fim, não é só dica igual a gente dá aqui, tem toda uma metodologia, clica aqui também que está um link do curso completo de inglês, tá bem? Muito obrigado e logo já aparece mais coisa aí. Tchau, tchau, gente, até mais. Então, quando for, por exemplo, 9 horas, será 9 a.m. Como é que é? Again.